Mateus capítulo 18. Então, a última vez que eu estive aqui, estudamos o capítulo 17 de Mateus. Então a gente vai seguir aí a sequência. Hoje o capítulo 18. E domingo de manhã a gente vai estudar o capítulo 19 de Mateus. Então Mateus capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? E Jesus, chamando o menino, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, este é o maior no reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora pendurado ao pescoço uma mó de azenha e submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem porque o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti, porque melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés serem lançados no fogo do inferno, no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo os 2 seres lançados no fogo do inferno. 2 verdades fundamentais. O Senhor Jesus, aqueles discípulos estavam preocupados para saber quem era o maior, quem era o mais importante. Mas a resposta que o Senhor Jesus deu a ele, porque a gente vive preocupado para saber quem que é o maior, quem que é o melhor. Hoje tem gente que acredita que os melhores pastores são aqueles que ganham mais dinheiro e ficam na televisão, enganando o povo. Sempre há uma preocupação muito grande de saber quem é o maior. E o Senhor Jesus, então, ele pega e diz assim: olha, primeiro você tem que saber o seguinte: se você não se converter, você já está fora. Você está olhando para o aspecto errado. Primeira coisa para se preocupar é o seguinte: se você não se converter, você nem sequer faz parte do reino. Portanto, a sua preocupação última deveria ser para saber quem é o maior. A sua preocupação está totalmente errada. Primeira preocupação sua é saber se você já se converteu. Ah, mas eu já estou na igreja. Não, eu quero saber se você já se converteu. Porque estar na igreja não significa conversão. E às vezes as pessoas que mais têm necessidade de conversão são aquelas que passam a vida toda na igreja. E o Senhor Jesus, então, ele diz assim: olha, as 2 coisas que você realmente precisa se preocupar é, primeiro, saber se você se converteu. Segundo, se você já se converteu, o que vai acontecer com você é que você vai ficar parecido com um menino. O menino, normalmente a criança, ela não tem assim uma grande noção de tamanho, de espaço. Eu me lembro quando eu era pequeno, as ruas da minha cidade, a minha cidade é muito pequenininha, mas as ruas pareciam enormes. Porque eu era muito pequeno e às vezes eu fugia de casa assim com 4, 5 anos e parecia que as ruas eram gigantescas. Aí eu voltava para casa com medo da rua. Porque quando você é criança, tudo parece que é muito grande. E hoje, quando eu vou lá na minha cidade, as ruas parecem muito pequenas. Elas mudaram de tamanho, ou acho que é porque eu cresci. E o Senhor Jesus diz assim: olha, você precisa ser como um menino. Porque um menino, ao invés de ficar sonhando assim com quem é o maior ou quem é o menor, ele começa a aprender a depender do pai.
para o menino, o maior que existe é o pai dele. O pai é o herói para ele. E se você não se converter como um menino e ter Deus como o maior e como o herói, você não se converteu ainda. A sua conversão ela é deficiente. Talvez você esteja enganado sobre a sua fé. O menino, ou a criança, ela tem por característica, além da inocência, da humildade, ela não está buscando coisas grandes para si mesmo. Ela está aprendendo apenas que ela depende do pai para sobreviver, para ser tratado. Ela não está assim tão preocupada em ser maior que os outros. E o Senhor Jesus, ele diz no versículo 4, Mateus 18, 4: portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então, aquele que realmente atravessou a conversão, aquele que realmente foi mudado para novos valores, ele é o maior no reino dos céus. No versículo 5, ele diz assim: qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. A ideia, do versículo 5 é o cuidado fraternal entre os irmãos. Vocês estão preocupados em saber quem é o maior. Vocês estão concorrendo para ver quem é o maior. Quando na verdade vocês deveriam estar preocupados em amar a um crente como se ama um menino, sem esperar receber nada em troca, mas apenas amá-lo, educá-lo, ajudá-lo na caminhada cristã. Quem recebe alguém na condição de menino, de novo crente, recebe o Senhor Jesus, está trabalhando em prol do Senhor Jesus. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, versículo 6, que creia em meu nome. A pessoa é nova convertida, ele está aprendendo o evangelho, e ao invés de a gente ajudá-lo, ensiná-lo, a gente desencaminha, desestimula, Melhor lhe fora pendurar ao pescoço uma mó de azenha, como se fosse uma âncora, uma grande pedra, e ser jogado nas profundezas do mar. Quem são as pessoas que escandalizam os pequeninos? Existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que perseguem, que debocham e que zombam. Aí o crente se converte, se torna um menino na fé, e muitos vão estar zombando dele, estar perseguindo, estar debochando. Isso é um tipo de perseguição. E há um outro tipo de perseguição muito cruel, um outro tipo de forma de escandalizar, muito cruel, principalmente aqui no Brasil, que é o mau testemunho. Às vezes, o testemunho de um crente prega uma mensagem tremenda. Porque as pessoas dizem assim: se aquele fulano ali é crente, eu nunca quero participar da igreja dele, porque ele dá calote, ele não respeita ninguém, ele dá vexame no trânsito, ele sempre está aprontando. Então, as duas formas que escandalizam, uma é a perseguição, que no Brasil não é tão grande, e a outra é o mau testemunho. E o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, se você escandalizar um desses pequeninos, se você atrapalhar a caminhada de um crente, era melhor que você pendurasse uma âncora no pescoço e se jogasse no mar. Versículo 7, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque sempre vai haver escândalo. E é necessário que eles venham, faz parte da disciplina de Deus. Tem que haver os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Através do escândalo, o Senhor Jesus prova os verdadeiros crentes. Porque aquele que desiste é porque na verdade nunca foi crente.
O escândalo serve para provar, para ver se você vai desistir ou não. Então o escândalo é necessário. O escândalo é necessário. O irmão que diz, eu saí, abandonei a igreja porque alguém me escandalizou, esse irmão na verdade nunca foi irmão, ele nunca se converteu. Ele esteve por algum tempo enganado, participando da igreja, mas ele não se converteu. Porque nós não estamos aqui por causa de pessoas, nós estamos aqui por causa de Cristo. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. O responsável por afastar o irmão, o responsável por fazer alguma bobagem que entristece o outro crente, esse vai se ver com Deus. Versículo 8. E o Senhor Jesus, ele dá um aviso solene: se o teu pé ou a tua mão te escandalizar, corta, arranca lá fora. E ele diz assim: porque é melhor entrar na vida aleijado e entrar no reino do céu e ser salvo, do que ser lançado no fogo eterno. Muita gente não gosta que a gente fale sobre inferno. Mas o Senhor Jesus, ele não tinha medo de falar sobre o inferno. Porque a Bíblia, no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, ela fala mais sobre inferno do que sobre céu. Tamanho é o perigo que envolve o inferno. Tamanho o perigo. E o Senhor Jesus, então, aqui no versículo 9 de Mateus 18, ele volta a falar: cuidado, se o teu olho te escandalizar, arranca, atira de longe de ti, porque é melhor entrar na vida com Deus, com um só olho, do que tendo dois, ser lançado no inferno. Aí o Senhor Jesus, ele continua falando dos pequeninos crentes. Vede, versículo 10, Mateus 18, 10. Não desprezeis alguns desses pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Por que o Senhor Jesus disse isso? Porque quando você olha no versículo 1 de Mateus 18, você vai ver assim: naquela mesma hora os discípulos, eles chegaram perto de Jesus e eles perguntaram quem é o maior no reino dos céus. Eles estavam com aquela mania de grandeza. Eles queriam saber qual deles, dos 12, era o mais importante. Qual que Jesus gostava mais? Qual que ia fazer mais sucesso no mundo evangélico? Qual que ia vender mais CD? Qual que ganharia mais dinheiro com as coisas de Deus, como tem acontecido aí? Eles estavam com um pensamento totalmente distorcido acerca de vida cristã. Então no versículo 10, o Senhor Jesus diz assim: vede, vocês que estão disputando aí para ver quem é maior, não desprezeis esses pequeninos, esses pequenos crentes, esses frágeis, esses simples, esses humildes, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. O Filho do Homem, ele veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou? Se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer terá por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, não é da vontade do vosso Pai que está no céu que um desses pequeninos se perca. Não importa se há uma ovelhinha fraca, se há uma ovelhinha doente, se há uma ovelhinha que sabe pouco da Bíblia. Talvez você ache que você saiba muito pouco, ou talvez você ache que é fraco demais, tem pouca fé, não ora o suficiente. Mas Deus está dizendo que não é da vontade do vosso Pai que você se perca. E nunca pense que o seu cristianismo é medido pela grandeza humana, porque a medida e o padrão de Deus é o oposto da nossa. Aquilo que é grande aos olhos dos homens não é nada diante de Deus. Os valores são opostos. E Deus, Ele está dizendo
que não é da vontade dele que nenhum desses pequeninos se perca, porque aquele que quer ser grande aos olhos dos homens, ele se torna nada aos olhos de Deus. Versículo 15, nós vamos aprender sobre disciplina na igreja. Como a igreja deve tratar o pecado. Versículo 15, Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Não faça fofoca. É entre ti e ele só. Não é a sua função de fazer julgamentos, fofocas, levar a conversa para frente. Se o teu irmão te ouvir, ganhasse o teu irmão. Tenta resolver com ele. Não fica espalhando. Também não fica aí querendo sair da igreja, porque nem todos pensam igual a você. Pelo contrário. Trabalhe para que haja uma uniformidade de pensamento. Versículo 16. Mas se ele não te ouvir, leva ainda uma ou duas testemunhas, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Por que o Senhor Jesus está dizendo isso? Porque o Senhor Jesus, ele tinha profundo respeito pela lei. A Bíblia diz em Mateus 5, o Senhor Jesus diz assim: eu não vim revogar a lei, remover simplesmente, mas eu vim cumprir. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômios, no capítulo 19, versículo 15. Deuteronômios 19, 15. Lá tem uma passagem da lei de Moisés, tá? A lei que foi dada a Moisés lá no monte, em que fala acerca dos relacionamentos humanos, né? Como que Deus queria que o povo se relacionasse. Então, a lei foi estabelecida, tá? Lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, está escrito assim, ó: quando você tiver uma contenda, quando tiver um problema aí entre o povo, uma só testemunha contra alguém não se levantará. Então, quando alguém for julgado no meio do povo, nunca pode ser por uma só testemunha, tá? Ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o fato. Então a lei judaica, a lei de Moisés, ela dizia que se fosse alguém ser julgado no tribunal do povo, tinha que ter duas ou três testemunhas no mínimo. Tinha que ter. Então o Senhor Jesus, aqui em Mateus, ele está ratificando esse ensino. Ele está dizendo assim: olha, se o teu irmão fez algum pecado, se ele está aprontando, se ele está tendo um problema aí, moral, alguma coisa errada na vida dele, primeiro vai e fala com ele. Se ele não te ouvir, chama duas ou três testemunhas, conforme a lei. E se ele não te ouvir ainda, aí então você leva para a igreja. Por quê? Porque pode ser que pelo medo, né, do escândalo, pelo medo de que aquele pecado venha a público, pode ser que aquele irmão resolva deixar o pecado, resolva acertar a sua condição moral, resolva mudar de atitude. Se ele, porém, não quiser deixar o pecado, continuar envergonhando o nome de Deus, continuar fazendo o que é errado, então a igreja deve considerá-lo como gentil e publicano, ele deve ser excluído do rol de membros. Ele não pode tomar ceia, ele não tem comunhão com a igreja, ele é considerado como publicano ou gentil, ele não faz parte do corpo de Cristo. A disciplina, ela faz parte da igreja. Sempre fez e sempre vai fazer. Mas antes da disciplina, o Senhor Jesus falou sobre conversão, sobre a ovelha que é fraquinha e que precisa de ajuda. E depois ele fala sobre a disciplina, porque antes da disciplina, primeiro a gente tem que ajudar a ovelha desgarrada. Se ela era uma daquelas 100,
e ela se desgarrou, não é para aplicar a disciplina para ela de qualquer jeito, mas antes é para tentar curá-la, ajudá-la. Provérbios 25:15, a língua branda esmaga ossos, porque com brandura, com carinho e com amor, pode ser que aquela pessoa deixe o pecado. Se ela não deixar o pecado, então ela terá que ser disciplinada. E a igreja tem esse papel. Versículo 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. O assunto aqui é disciplina, tá? Aqui, o versículo 19 não está dizendo assim, ó, se 2 pessoas da igreja concordarem que a igreja precisa ganhar na Mega Sena, então vai na lotérica e joga porque vocês vão ganhar. Não, não é isso que está escrito aqui. Aqui está escrito assim, ó, quando vocês estiverem disciplinando alguém na igreja, é um caso de disciplina, e tiverem 2 presbíteros, 2 membros da igreja, 2 anciãos da igreja, responsáveis por essa disciplina, e vocês concordarem com essa disciplina, então aquilo que vocês concordaram também será ligado no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Porque o Senhor Jesus está citando a lei. Ele está dizendo, na lei não está escrito que tem que ter 2 ou 3 testemunhas? Se tem 2 ou 3 testemunhas no julgamento da igreja, eu estou no meio deles. Aí, é muito comum a gente chegar numa reunião de oração, né? Está escrito que se tem 2 ou 3 reunidos, aí estou no meio deles. Para a reunião de oração, isso aqui não serve. Por que que não serve? Porque segunda, quarta e sexta, 5:30 da manhã, tem oração aqui. E tem dia, irmãos, que eu venho sozinho. Aí não tem 2 ou 3, só tem eu. E graças a Deus, tem o irmão Francisco e o irmão Wagner, que sempre estão aqui comigo também. Mas então, se só tem eu, e se não tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, quer dizer que se eu orar, Jesus não vai ouvir? Claro que vai. Eis que estou convosco até o final dos tempos. Mateus capítulo 28. Ele está sempre conosco. Então, para a reunião de oração, se um dia você vier aqui 5:30 da manhã e quando cair um raio na minha cabeça e eu não estiver, você pode orar sozinho. Jesus vai estar com você. Então, para a reunião de oração, basta um. Tá certo? Mas para a disciplina da igreja, no mínimo 2 ou 3. Amém, irmãos? Dá para entender? Amém. Vamos para frente então. É importante entender o texto bíblico, irmãos. Irmão, então está errado se eu falar assim, tem 2 ou 3 reunidos, Jesus está aqui. Não está errado, irmão. Porque ele está, não está? Aqui tem muita gente reunida, ele não está aqui? Ele está. Não é errado. Então, se alguém falar assim, já que tem 2 ou 3 reunidos, Jesus está aqui, está certo. Ele está mesmo, tá? Não é errado. Se alguém fala isso, e eu já falei isso muitas vezes e ainda falo, em reuniões de oração, não está errado, porque ele está presente. Mas eu só quero ensinar os irmãos a exegese, a interpretação correta do texto, tá? Outra coisa importante. No versículo 18 está escrito assim, ó, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. A partir disso aqui, ó, a Santa Inquisição, na Idade Média, ela decidia se alguém era bruxo ou não era bruxo. Então, se tinha alguém que atrapalhava os interesses financeiros da igreja, aquela é bruxa. Aí o pessoal falava, então vamos desligar a vida dela, ia lá e matava, queimava, né? Tem histórias famosas aí de Joana d'Arc e outras pessoas que foram queimadas. Esse versículo não quer dizer isso. A igreja jamais terá autoridade para matar ninguém. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui nesse contexto é que uma pessoa que não quer deixar o pecado, que é pilantra, caloteiro, dá nó nos outros, ele não pode ter comunhão com a igreja, tomar ceia. Isso não quer dizer que a gente vai levar o cara lá no fundo e descer o chicote nele. Se bem que tem alguns que merecem. Mas nós não podemos fazer isso. Tá certo, irmão? Se pudesse, a Bíblia não nos autoriza. Tá bem? Infelizmente não pode.
Versículo 20. Né? Nós já lemos, onde estiver 2 ou 3 reunidos, é uma questão de disciplina, tá? Então Pedro, o Pedrão, que não era fácil, que provavelmente ele não gostava de perdoar ninguém, e ele estava afim mesmo, era de descer o chicote na turma, ele se aproxima de Jesus e falou: Senhor, eu já estou louco para disciplinar alguns ali, estou querendo dar umas chicotadas, mas eu queria que o Senhor me falasse assim, até quantas vezes que eu perdoo, para eu poder partir logo para a agressão. O Senhor me dá assim, quantas vezes o Senhor quer, já vou perdoar aqui rapidinho, e na próxima eu já começo a espancar. Então ele achava que o Senhor Jesus ia dar esse gostinho para ele, que ia dar assim, uma regra, de 5, 6, 7, e aí, ele volta lá no Velho Testamento, e lá tem algumas partes que fala de perdoar 7 vezes. E ele fala assim: até 7, Senhor? Passou de 7, eu posso espancar? Mas Jesus, ele estava dizendo assim: a igreja tem disciplina. Ela tem, é obrigatório ter disciplina. Mas essa disciplina, ela é entremeada, ela é equilibrada com misericórdia. Porque quando você for orar, você vai ter que dizer assim: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem, que pecaram contra mim. Portanto, a sua oração não será ouvida se você não consegue perdoar. Mas, irmão, se eu não consigo perdoar, e eu quero dizer que existem situações na vida que é muito difícil de perdoar. E eu quero dizer também que você não consegue mesmo. Por isso que a Bíblia fala em novo nascimento. Por isso que a Bíblia nos promete, lá em João no capítulo 3, que nós podemos nascer de novo da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito Santo. E esse novo nascimento nos confere a graça, o poder para o perdão. Caso contrário, nós não conseguiríamos mesmo. E mesmo depois que a gente vem para a igreja, que a gente entra no processo de conversão, o perdão ainda é muito difícil. Não é do dia para a noite. E pode durar muitos anos, até que nós aprendamos a perdoar. Mas o Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar, ainda que demore. Então, no versículo 22, o Senhor Jesus disse: Pedro, eu não vou te dar um código de regras aqui, não vou te dar uma matemática, eu não vou te dar um número exato, não digo que até 7, mas até 70 vezes 7, até você perder as contas. Porque o Pedrão, irmãos, ele não tinha calculadora, e o 70 vezes 7 para ele era algo que ele ia ter que riscar no chão. Ele era pescador, mas talvez não muito acostumado com a nossa matemática de hoje. E o Senhor Jesus diz assim: Pedrão, vai perdoando até você perder as contas. E continua perdoando. E no versículo 23, por isso o reino dos céus, ele deve ser comparado, ele pode se comparar a um certo rei, que ele quis fazer um acerto de conta com seus empregados, com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Quanto que é 10.000 talentos? 10.000 talentos, irmãos, na moeda de hoje, seria mais ou menos assim a dívida externa do Brasil. Uma coisa, eu não sei como é que está a dívida externa hoje, mas que eu me lembro, eu não sei quantos, eu perdia, não sei quantos zeros que eram, mas era muito grande. Há uns 10 anos atrás, quando eu costumava ouvir essas notícias. Hoje eu não sei como é que está. Mas era algo impagável, era algo muito violento, muito grande. E aquele servo que estava devendo essa quantia de dinheiro para o senhor dele, ele não tinha como pagar. E o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos como escravos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Ser vendido como escravo, irmão, era terrível.
Imagina um pai de família ver a sua esposa ser vendida como escrava, ser abusada, ser surrada, ver os seus filhos, né, crescerem presos em grilhões, em cadeias, sofrendo a escravidão. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, eu não tenho como pagar, não tem jeito, mas me ajuda, me perdoa. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida, não cobrou nada pela dívida, perdoou a dívida inteira, a dívida absurda que ele tinha, aquele Senhor perdoou. Mas aquele servo, logo que ele saiu dali, ele esqueceu que ele tinha sido perdoado, ele não lembrava mais, ele teve amnésia, o cérebro dele apagou, ele esqueceu o perdão que ele tinha recebido, e aí ele achou um conservo, um companheiro de serviço, um trabalhador igual a ele, que devia 100 dinheiros, 20 reais, mais ou menos, uma quantidade miserável, pouquinho de dinheiro. E aí ele pegou aquela pessoa que devia a ele e começou a enforcar, e dizendo, e batendo naquela pessoa, dizendo assim: ó, ou você me paga, ou eu vou acabar com você. E aí um outro empregado, igual a ele, que era seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei, né? Não aquele que estava devendo. Ele, porém, não quis perdoar, pôs o cara na cadeia, até que pagasse a dívida. Versículo 31. Os outros servos, os outros companheiros, vendo o que tinha acontecido, ficaram tristes, e muitos foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida que era enorme, era muito maior, só porque você me pediu para te perdoar. Não devias tu igualmente ser comparado ao teu companheiro, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? O ensino aqui é o seguinte: em relação ao perdão, ninguém pode orar a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, perdoa a minha dívida, se eu não perdoo aquele que me deve. Mas, irmão Assir, a pessoa está errada, foi ele que me fez mal. E mais mal vai fazer se você continuar não perdoando. Não interessa se ele está errado, porque a Bíblia diz em Romanos 12 que nós devemos pagar o mal com o bem. O crente jamais pode pensar em vingança, porque se o Senhor Jesus fosse lançar em rosto os nossos pecados, verdadeiramente ninguém se salvaria. Abre aí em Romanos no capítulo 12, para a gente ver um pouquinho desse texto. Romanos capítulo 12, versículo 20. Vamos começar pelo 19, né? Versículo 19. É muito duro, irmão, às vezes a gente vê grandes injustiças sendo feitas e a gente realmente tem vontade, né? Na nossa família mesmo, às vezes a gente vê grandes injustiças e existe um desejo lá no fundo do coração de fazer justiça com as próprias mãos ou vingar, e nós não podemos. Capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira, deixa de lado, porque está escrito: minha é a vingança pertence a Deus, só Ele pode, eu recompensarei, diz o Senhor. Ele vai cuidar disso, Ele vai trabalhar na sua causa, fica tranquilo, deposita nas mãos dEle. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber,
Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Porque fazendo isso, você está declarando que você confia em Deus o suficiente para esperar que Deus seja a tua justiça, e não que você mesmo crie o seu código de justiça. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal. Não copia o mal, mas vence o mal com o bem. A sua atitude tem que ser oposta. O Senhor Jesus disse que o caminho do céu é apertado, a porta é estreita e o caminho apertado. E se fosse fácil, não seria necessário que o sangue dele fosse derramado na cruz por nós. E aqui, voltando em Mateus, no capítulo 18, aquele servo malvado, ele foi perdoado, porém ele não tinha intenção de perdoar. Ele não aprendeu nada com o perdão que ele havia recebido. Não aprendeu nada. Então o Senhor, no versículo 33, diz a ele assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, revoltado, triste, o Senhor o entregou aos atormentadores, os verdugos, aqueles que iam chicotear aquele homem, até que ele pagasse tudo o que devia. Porém aquela conta era impagável, ou seja, aquele homem nunca mais sairia da prisão, nunca mais. Por isso, esse versículo 34, ele está em conexão com o versículo 9. Se o teu olho te escandalizar, se há algum orgulho no seu coração que te impede de perdoar, se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti, porque é melhor para você entrar na vida eterna com Deus com um só olho, do que tendo os seus dois olhos seres lançados no fogo do inferno. Se o teu orgulho te impede de pedir perdão ou de perdoar, arranca, joga bem longe, seja humilde como uma criança, para que você entre no reino dos céus, e não seja lançado no fogo do inferno, onde a dívida é impagável. Alguns séculos atrás, criou-se a ideia de que haveria um purgatório. Lá nesse purgatório, a família do morto fazia algumas missas e oferecia as indulgências, o dinheiro para a igreja. E aí então essa pessoa que estava lá no purgatório ia pagando a dívida mais rápido. Ia chegar um momento que essa pessoa subia, ia para o céu. Isso não é bíblico. Isso não tem absolutamente nenhum sentido, nem contexto na Bíblia. A Bíblia diz que a conta é impagável. Aquele que for para o inferno, o Senhor Jesus diz fogo eterno. Ele não diz fogo temporário. Eu não sei se os irmãos entendem que há uma diferença muito grande entre eterno e temporário. Portanto, não existe nada temporário na outra vida. Não existe reencarnação e não existe purgatório. O acerto de contas com Deus é aqui e agora. E aquele que tem o Senhor Jesus como advogado, esse recebe a indulgência, o perdão. Quem não tem o Senhor Jesus, ele não pode ser perdoado porque ele não tem como pagar a dívida. Ele vai para o inferno, mas nunca vai pagar
Eu queria, irmãos, terminar aqui com os irmãos em João. Evangelho de João. No capítulo 18, no versículo 19. O Senhor Jesus, ele fala daquelas ovelhinhas fracas, daqueles meninos. Ele diz assim, João 18, 9. Para que se cumprisse o Velho Testamento, para que se cumprisse todas as profecias do Velho Testamento que haviam sobre Jesus, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me destes, daquelas ovelhinhas que o Pai me deu, nenhum deles eu perdi, nenhum será perdido. Ninguém pode te arrancar da mão do Senhor Jesus. Podem matar o seu corpo, mas não podem matar a sua alma, porque a sua alma está nas mãos dele. Podem espancar você, podem te humilhar, mas a tua alma está nas mãos dele. E o Senhor Jesus, ele diz, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Eu já vi muita gente dizendo que gosta do Senhor Jesus. Acha o Senhor Jesus bacana, um grande homem e um grande profeta. E que creem na Bíblia. Mas não creem que Jesus é Deus. Mas se Jesus não é Deus, então ele está mentindo. Porque ele está dizendo assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Será que tem 2 ou 3 lá na China, reunidos, neste momento, em nome de Jesus? É provável que tenha. E Jesus, ele está aqui, ou ele está lá na China? Ele está lá e está aqui, porque ele é eterno, imutável, santo, imanente, presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é Deus. Ele é Deus, o único Deus. Um Deus único, que se apresenta na forma de Pai, Filho e Espírito Santo, mas um único Deus, presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Toda e qualquer religião que nega que Jesus Cristo é o Senhor, o único Deus, o único digno de adoração e louvor, o único a quem nós prestamos culto, oração e reverência, é uma religião contrária à Bíblia. Por isso, o ensino bíblico, a exegese bíblica, ela é muito importante para todos nós, porque eu, irmãos, confesso que muitas vezes eu li esse texto e me enganei, mas pela misericórdia do Senhor, hoje Ele nos está ensinando a estudar a Bíblia, aprender, porque ela é a palavra de Deus, e se não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com Deus. Amém, irmãos? Eu quero agradecer, irmãos, os visitantes, o grupo de oração, todos aqueles que nos visitaram.
muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos à casa de oração, à casa do Senhor. É uma alegria ter os irmãos conosco. Que Deus muito os abençoe. Que nós possamos estar sempre reunidos em nome do Senhor Jesus, porque Ele está e estará no meio de nós. Amém, irmãos? Vou passar a palavra para o dirigente. Pode encerrar? Então vamos ficar em pé, irmãos, só para a gente fazer uma oração final. E nós já estaremos encerrando o culto, que para mim é muito gostoso, uma alegria muito grande, a gente aprender mais uma porçãozinha da palavra do nosso Deus. Vamos inclinar nossas cabeças e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Pai nosso que está no céu, no lugar da tua habitação, no teu santo trono, de onde o Senhor vê todas as coisas. Mas ao mesmo tempo que o Senhor está no céu, nós sabemos pela tua palavra que o Senhor também está aqui nos ouvindo. Muito obrigado, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua vontade, ela está escrita aqui na Bíblia, Senhor. E muito obrigado porque hoje o Senhor nos ensinou mais um pouquinho dela. E eu peço a Ti que o Senhor nos dê força para viver a tua palavra, para aplicar a tua palavra, para sermos santos, para sermos fiéis à tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão aqui presente. Eu te agradeço de todo o coração, Senhor, porque é uma alegria muito grande ver os meus irmãos aqui. Nós te agradecemos. Eu agradeço, Senhor, pela minha mãe, pelo meu pai que estão nos visitando, pelos meus grupos de oração. Muito obrigado. E eu peço que o Senhor esteja, Senhor, falando ao coração de cada um aqui presente, nos levando para os nossos lares, nos dando descanso. E eu peço a Ti que nenhuma vírgula da Tua palavra seja esquecida nos nossos corações, mas que o Teu Espírito Santo possa aplicá-la em verdade, em vida, em paz. No nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo, é que nós agradecemos a Ti. Amém. Amém, irmãos. Após uma oração silenciosa, nós estamos despedidos.